Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai cotar, né, todas as paredes, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema de cotas dentro do Revit. Vamos começar então acotando. Lembre-se que para cotar, né, você já tem a sistemática, tem a NBR correspondente, né? E aí vocês já devem seguir sempre a mesma coisa que vocês fariam à mão para cotar qualquer projeto. Lembrando de cotar todos os elementos, utilizando as ferramentas que a gente tem aqui. Para cotar, vamos então no menu Anotar, tá? Dentro do menu Anotar, então, a gente vai utilizar a cota alinhada, tá ok? Dentro da cota alinhada, a gente tem algumas opções. Ele habilitou novamente o menu Modificar, né? E a gente tem as opções, então, utilizar as linhas centrais da parede, a faces da parede, centro do núcleo ou faces do núcleo, tá? O normal que a gente usa são as faces da parede. E aí ainda a gente tem a opção de paredes inteiras ou referências individuais, tá? Em paredes inteiras é qual a gente cota de uma vez só, levando em consideração então as intersecções, tá? E as referências individuais eu coto então por partes. Eu vou usar como exemplo então aqui o sobrado para a gente poder fazer essa cotagem então de todos os elementos, tá? Então vamos selecionar então paredes inteiras. Quando eu faço a seleção de paredes inteiras, eu vou clicar em opções, tá? Dentro dessas opções eu tenho selecionar referências de aberturas, sendo que eu posso escolher centros ou larguras, paredes que efetuam intersecção e eixos que efetuam intersecção. O mais comum, aberturas, lembrando que para projetos de grande porte, né, que a escala tenha muita redução, não é indicado colocar cotagem de aberturas, então eu deixo explicado. Nesse caso, como é uma residência pequena, a gente vai cotar as aberturas. E paredes que efetuam intersecção, que são as paredes que estão cruzando o projeto. E eu vou dar OK, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou começar aqui por esse lado aqui, que ela é mais simples. A gente tem, então, uma parede que ela é inteira, ó. Então, eu vou clicar na parede e arrastar para onde eu quero que tenha essa cota, tá? Sempre longe do desenho aqui, né? Então, eu vou clicar e simplesmente, ó, tá feita a nossa cota na primeira linha de cota. Observem que nessa primeira linha de cota ele cotou tudo. Então, as paredes que efetuam intersecção, cotou as aberturas, olha lá, a abertura, né? E todas as paredes. Então, ele fez toda essa linha de cota. Eu vou fazer agora, normalmente eu sigo um fluxo igual eu faria à mão, por exemplo. Então, eu faço a primeira linha de cota em tudo, então, em cima, direito, embaixo, esquerdo. Daí eu faço a segunda linha de cota e depois a terceira linha de cota, cotando geral. Eu só fiz nessa parede aqui primeiro, que é para vocês verem uma facilidade, né? Aí eu tenho essa parede aqui, que essa parede, elas são duas paredes. Elas estão próximas, mas foram cortadas devido ao acabamento, né? Mas a cota tem que estar junto. Mas aí, ó, escolhendo a cota alinhada, olha só o que vai acontecer, né? Eu vou colocar paredes inteiras, as opções ainda vou manter a abertura, só que ao clicar, ó, ela só pegou metade da parede, tá vendo? Então eu vou ter que editar, então eu clico na outra junto e percebam que assim ela vai meio que parando, ó, nas distâncias que são normatizadas, assim, então tá ok, ó, tá? Aí eu já cotei. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar então na cota e eu vou pegar pelo meio aqui da referência, ó, e vou arrastar para outra referência de modo a tirar essa cota então do meio, né, que ela tá cotando o eixo da parede, tá? Então, eu vou cotar até aqui e vou puxar, então, até a parede. E com isso, o que eu tenho? Então, eu tenho cotado uma vez só. Né? E aí, eu vou, então, ter um valor que ele seja da parede inteira. Então, eu vou fazer isso em todos os lados, tá? Eu vou fazer, então, em cima, lado de baixo, né, lado direito, embaixo, lado esquerdo. Eu vou cotar, vou pausar aqui, então. Vou cotar todos os lados no primeiro, no pavimento 0. E depois no pavimento 1, vou fazer as cotas, tá? Nos dois pavimentos. E depois eu vou voltar aqui pra mostrar, então, a segunda linha de cota, tá? Vamos lá, eu vou cotar tudo e já eu volto. Aqui, nessas paredes aqui embaixo, ele já não aceitou a cota, tá? Eu fui cotar aqui e ela não aceitou pegar a parede. Eu acredito que seja por causa da parede cortina, tá? Então, eu vou cotar aqui de forma diferente. Eu vou pegar, então,
a cota alinhada ainda, eu vou utilizar o outro sistema de cotas, que seria então fases da parede, referências individuais. Com isso eu coto basicamente parecido com o que eu cotaria no AutoCAD. Mas observem bem, eu não precisa nem chegar muito perto. Ao invés de clicar no ponto, eu vou clicar onde tem a parede. Ele fica meio azulzinho, ó, eu vou clicar e vou arrastar até onde eu quero. No caso, eu vou pegar aqui até então no azulzinho da parede e vou alinhar ali. É um método que dá mais trabalho, mas tem casos que a gente não consegue fazer diferente, tá? Então, eu vou clicando, ó, e vou pegando, então, a parede, né? As posições que eu quero. Aí, ele fica azulzinho, e aí eu clico de novo, então, do outro lado. Aqui é a mesma coisa, né? Ele não quis, por algum motivo, fazer a cota, né? Eu vou clicar, então, né? Por isso que eu vou deixar de cotar. E com isso, então, eu cotei em todos os lados. Faltou aqui. Linha de cota aqui geral, né? Isso agora aqui também, ó. Não posso esquecer de cotar em lugar nenhum, né? Agora, então, eu tenho todas as cotas no primeiro nível de cotas, tá? Aí, agora eu vou fazer o segundo nível de cotas. Então, cotei o primeiro nível, vou cotar o segundo nível de cotas. Então, eu vou querer agora os perímetros, né? Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu tenho como utilizar também a referência individual, ou eu posso também usar a mesma alinhada, mas aí tirando, então, as paredes. Eu vou fazer, então, referências individuais, porque eu acho mais fácil, tá? Nesse caso aqui, desse sobrado. Então, eu vou clicar aqui, então, já tem o segundo nível de cota. Gente, observa bem as cotas e vê se está tudo ok, né? Importante nesse momento vocês perceberem se as medidas estão batendo com o modelo que eu passei para vocês, tá? Se tiver alguma diferença, é a hora de arrumar, né? Para não ficar com o trabalho errado, tá? Então, eu vou cotando. Então, aqui no caso, eu tô cotando o perímetro, né? Então, eu tenho todas as cotas do perímetro. Uma coisa que eu não falei, vou falar agora, é importante nesse momento, preferencialmente, eu já ter a escala que eu vou utilizar. Então, no caso, eu tô usando para 50. Então, o texto, ele tá adequado para uma impressão para 50. Se eu fosse fazer, então, não para 100, olha só, ele já altera automaticamente o tamanho dos textos, tá? Então, é importante, eu vou deixar aqui não para 50 e vou deixar o texto, então, tá tudo não para 50, tá? Então, essa planta vai ser plotada não para 50. Se eu quiser puxar, né, por algum motivo, puxar, só eu puxar, ó, ela já me move de lugar, então eu posso depois ajeitar, ver se eu vou querer a linha do corte para dentro, para fora, tá? A distância, ele vai dando uma travadinha, né, já aqui na distância ideal, então com isso eu já consigo cotar, tá? Agora isso, né, cotem então o pavimento térreo e o superior, vou colocar aqui mais perto, então eu tô arrastando. Se eu quiser bloquear o mesmo sistema de cota temporária, eu posso bloquear essas cotas, tá? Então, com isso, então, eu já coto todo o térreo, né? Falta aqui mais uma linha de cota em alguns pontos, aqui alinhada, referência individual. Vou ver onde eu tenho recorte de parede aqui, ainda faltou, né? A terceira linha de cota, que seria, então, a cota geral, para formar lá um quadrado, né? Em volta do meu desenho. São importantes essas cotas todas, gente, para poder fazer a demarcação da minha obra, tá? Então, aqui eu tenho, então, toda, né? Então, eu tenho aqui a cota geral e a cota geral do outro lado, tá? E vou fazer a mesma coisa, então, no pavimento superior. Aí, vocês façam aí no conforto do lar, né? Fiz aqui agora no PAV 0, façam a mesma coisa no PAV 1. Na parte de cima aqui, utilizar linear quando eu for cotar elementos internos, tá? Então, clica no ponto, clica no outro e arrasta para onde você quiser, tá ok? Tá? Boa sorte, pessoal, até mais, tchau, tchau!